nós convidamos novamente a mamãe Amanda Madeira. Lembra que ela esteve aqui e ensinou a fazer os brinquedos do seu próprio filho? Nós gostamos tanto que pedimos para ela voltar. Olha só. Hora de brincar. Amanda Madeira já está aqui também do nosso lado. Vamos ensinar hoje o que, Amanda? Que brinquedos são esses? Então, hoje eu trouxe opções para crianças menorzinhas, mas que não se perdem quando a criança cresce mais Menorzinha um quanto? pouquinho. Tipo um ano? Um ano e pouquinho, meio, um ano né? e meio. Essa latinha eu fiz para o Augusto quando ele tinha 1 ano e 2 meses, né? Tá, aqui é uma lata de leite. É uma lata de leite comum. Era do leite dele, mas para as crianças que não tomam leite, pode ser o leite da mamãe, do papai, sem nenhum problema, em qualquer lata. Tá valendo, né? Tá valendo. Aqui, ó, só no detalhe, a Amanda fez uns furinhos, né? Você faz com o que, Amanda? Com estilete. Com estilete. Tá. E tem os palitinhos aqui. Qual é a dinâmica da brincadeira? Quando o Augusto era menorzinho, a gente trabalhava só a cor, né? Eu coloquei aqui fita adesiva das cores. E aí pra tinha ir os palitinhos das cores com as correspondentes. Ele vai trabalhar o movimento de pinça, né? O segurar e o enfiar na cor correspondente. Então, aqui ele está trabalhando a pinça e a cor, a percepção visual da cor. Certo. Com 1 ano e 2 meses, ele não sabia dizer o nome da cor, mas ele conseguia perceber Já que isso identificava, era igual era igual. a isso, entendeu? Então, ele associava por igual. E aí eu ia dizendo, é o amarelo, é o vermelho. Claro, sem exigir que ele repetisse o nome, nem que ele soubesse exatamente. Quando ele cresceu mais um pouquinho, isso ficou muito Ela aumenta fácil. o nível. Aí eu aumentei um pouquinho o nível. Adoro. Aqui apagou, mas eu tinha posto aqui do ladinho do corte os números e as vogais. E aí eu coloquei os aqui é palitinho de picolé também, mesmo, palitinho né? de picolé. Que ela usa os números. E aí esse palitinho ele é um pouquinho mais grosso, então já exige um pouquinho mais de força para o encaixe. Então ele também fortalece mais o movimento de pinça do que no da cor. Amanda, da cor era só algumas vezes ele tentou, se irritou, não conseguiu. O Augusto é uma criança não muito irritada. Mas Ele assim, a já gente pode falar pra mãezinha, porque se a criança tentar e não conseguir, pode ser que não seja aquele momento, Não, né? com certeza. Isso já aconteceu. Já. Tipo, eu proponho uma brincadeira e ele tá com sono, simplesmente não ele está tá com afim. fome, não tá afim, né? A gente é assim, Não criança. quer dizer que a brincadeira não seja Não interessante. quer dizer que a brincadeira seja interessante. Às vezes também acontece de eu apresentar uma brincadeira que ainda não está na capacidade dele. E aí vale muito da mãe sentir. Sentir, porque a idade é um marco, mas não é definitivo. As crianças desenvolvem um padrão diferente. Então, eu vou muito disso. Às vezes eu apresento um brinquedo hoje e ele não conseguiu fazer, eu guardo. Daqui a 2, 3 dias eu apresento de novo. E aí eu vou tentando. Eu não descarto. Ele não gostou, nunca mais vou mostrar. Não, eu volto e mostro pra ele uma outra muito de momento, né? de criança é momento. muito Às vezes ela tá veneta, com como diz a sono, história. com fome. Eu não tá afim. E aí esse eu gosto, eu fiz os Adorei. furos menores, né? Pra Eu tô ele percebendo, assim, quase que eu não tô conseguindo. Pra ele Ou empurrar seja, com mais realmente força. exige que ele vá bem. Bem, e aí ele certinho. pode exercitar a paciência também, Com não é? certeza, exercitar a Para, não paciência. conseguir, respira fundo, tenta novamente, isso exercita. Exatamente. Maravilhoso. E a questão da perseverança da criança, né? Sim. O meu sobrinho, quando eu brinco com ele, ele é um pouco mais agitado. E aí ele não, às vezes ele não tá conseguindo, aí ele já quer desistir. Aí eu, calma, vamos que respirar, vai você dar consegue. certo. E aí quando ele consegue, gente... É aquela festa. É sensacional. A É, criança a gente ganha uma autoestima, O meu sabe, chora, uma às vezes, confiança. quando ele não consegue, ele fica chorando, filho, calma, Aí, na hora respira, que você vai consegue, conseguir. Nossa, a gente fica mais feliz que ele. Fica mais feliz Esse que aqui, ele. Amanda, o que é Aqui. isso? Gente, essa pessoa inventa tudo. Olha Aqui é isso. uma opção para mamãe que não tem a lata. Ela trabalha parecido, né? Aqui é o quê? Caixinha de ovo, É caixa né? de ovo. Tá. Esses palitinhos, gente, eu já tinha em casa, mas vocês podem usar palito de fósforo, canudo. Canudo é ótimo, porque é barato e fica bem fácil. Eu fiz a mesma didática de lá, né? A sistemática. Eu fiz furinhos na cartelinha aqui do ovo, né? Certo. E aí o ovo é bom porque ele fica apoiadinho, não precisa também. A criança pequenininha, com 1 ano, 1 ano e meio, ela vai fazer isso. Ela vai ter a noção espacial, o movimento de pinça para enfiar E aí o você palitinho. pode pintar aqui também as Pintar cores as para ela cores, fazer correspondente. exatamente. Se quiser fazer o palitinho... Já peguei. Se quiser fazer o palitinho como a lata,
com letra, com número, é só botar aqui. A associação que você quiser dar, você consegue fazer com esse tipo de brinquedo. E aí a criança cresceu. Aí a criança cresceu. Aí isso aqui, fazer isso aqui é muito bobo para uma criança grande, né? Ele já tem Já esse perde movimento, interesse. já perde o interesse. Você pega um martelinho de brinquedo, de qualquer outro brinquedo, até o martelinho de cozinha, e aí você vai pedir para ele martelar. Esse movimento do martelar é muito mais difícil do que simplesmente encaixar. Sim. E aí também volta a questão da associação. Ele vai ter que pegar daqui, botar um pouquinho no lugar que é associado para depois martelar. Esse aqui é o martelo que você pegou de um outro brinquedo, De um né? outro Martelinho brinquedo, de plástico. Mas esse... Adorei. Esse é Esse é daqui fácil de do encontrar. espaço, a doleta, né? O do Augusto, que ele brinca em casa, é o de cozinha mesmo. Porque eu sou daquelas Amei. que usa os utensílios de casa. Adoro! Essas foram dicas de brincadeira com a Amanda. No próximo Papo Mãe tem mais dicas. Amei, maravilhosa, Amanda. Obrigada por essas dicas. Você vai voltar mais vezes. Gente, vacina durante o período gestacional. As mães muitas vezes se preocupam com o bebê e é importante lembrar que elas também precisam ser vacinadas. É hora do nosso quadro Chama o Doutor. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Vamos falar sobre proteção para gestantes. Aqui ao meu lado a doutora Lia Damasio. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite. Quero saber o seguinte, nesse período gestacional, a mãe sempre se preocupa em proteger a ela mesma e quando o bebê nasce, as vacinas do filho. Então, assim, eu tive contato com o pessoal da Crescer, maravilhoso, e eles me disseram, Aline, olha, todo mundo que tem contato com o recém-nascido também precisa estar protegido, é isso mesmo? É isso mesmo. Oi, Aline, olá a todos. Fico muito feliz em participar do seu programa. E a prevenção deve ser um cuidado que muitas vezes as mães se preocupam, como você está falando, com a vacinação dos filhos e esquecem de todos os cuidados que a profilaxia pode fazer em relação a elas e a todo mundo que está em contato com a criança. Então, a gente tem uma preparação em relação às vacinas pré-concepcional, então vacinas que idealmente devem ser feitas antes da mulher engravidar, quando ela está nesse período de planejamento, as vacinas obrigatórias durante a gravidez e temos as vacinas importantes para as pessoas que têm contato com a criança, por exemplo, da coqueluche, da gripe, é muito importante que a babá, o pai, os irmãos também estejam vacinados. Quando a grávida está se vacinando, ela protege o bebê no ventre? É assim que funciona? Além dela se proteger contra doenças que podem ser deletérias na gravidez, tem uma função importantíssima de fazer uma imunização passiva, que a gente chama, que é passar os anticorpos para o feto ainda na barriga, e aí ele já nasce com essa proteção. Doutora, e com relação mais uma vez a esses parentes, né? Quais são as vacinas que eles têm que tomar? Todos os contactantes da criança, a mãe, o pai, os irmãos e os cuidadores em geral, têm que estar com o que a gente chama do esquema vacinal atualizado. Então, prevenindo todas as doenças transmissíveis. Por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral. A mãe tem que estar atualizada, mas essa vacina só pode ser tomada fora do período gestacional. Os irmãos também. Então, se todos estão com o calendário vacinal atualizado, a gente protege as crianças das doenças transmissíveis que têm imunoprofilaxia, ou seja, existe vacina para proteger. Para hepatite A, para hepatite B, para gripe, para tríplice viral, para dengue. Então a gente consegue. Para dengue tem vacina, apesar de ser um mosquito, mas a gente faz o que a gente chama de barreira vacinal, né? Sim. Se todo mundo ao redor da isso criança... é novidade para mim, não sabia da dengue. Tem vacina para dengue, tetravalente, a partir dos 9 anos de idade. Então a gente vai fazendo aquela barreira não só de não transmitir a doença, mas de que as pessoas estejam saudáveis, né, ao redor da criança. Doutora, a mulher engravidou, teve seu filho, daí no ano seguinte engravidou novamente. Tem que tomar todas as vacinas novamente ou não? Não, a da gripe é anual, Sim. Dessas 3 obrigatórias. A DTPA, ela é a cada gravidez, tá? Certo. Se for só para programar a gravidez ou para atualizar a imunização, é a cada 5 anos, se ela estiver programando engravidar. Certo. E se for uma mulher adulta normal, que não está tentando engravidar nem grávida, a cada 10 anos. Mas a cada gravidez, por causa desse componente da coqueluche, Sim. ela deve repetir a DTPA. A hepatite, uma vez imunizada, não precisa repetir. E a vacina da influenza, ela é anual.
Então, sempre no período da primavera, entre abril e maio, é o período de todo mundo se vacinar contra a gripe. Obrigatoriamente as grávidas e as crianças menores de 5 anos, né, a partir dos 6 meses. E a grávida é um ser humano bem especial, delicado, que tem a imunidade um pouco baixa, até para aceitar o desenvolvimento do neném. Então é importante que a gente entre nesse período especial bem preparado também em relação às vacinas. Nossa, quanta informação importante, né? Muito obrigada, doutora, por essas informações. Então fica a dica, mamães, tentantes, gestantes, não só você, não só o seu bebê, como todos os que têm contato também com o bebê devem estar protegidos. É por isso que a gente deixa sempre a dica para você passar lá na Crescer Vacinas, procura todas as orientações para deixar todo mundo protegido. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Vamos conversar agora sobre nutrição. A Tassiane Probo, que é nutricionista, está aqui conosco. Quero saber tanta coisa. Primeira delas, gente, tem um bebezinho na minha barriga, né? Posso comer por 2? Não é bem assim, né? Existe esse mito de que as gestantes devem comer por 2, mas não é bem assim, até porque um bebê não consegue, né, ingerir a mesma quantidade de um adulto. E por que quando a grávida sente tanta fome, senhor? Tem a questão dos hormônios, tem todo o desenvolvimento que o bebê precisa, né, para ter a questão tem a placenta, tem o líquido amniótico, então tudo isso interfere, né, nessa questão dessa fome excessiva, tem um gasto um pouco, né, a mais para o desenvolvimento do bebê, né, para a preservação do bebê. Então, assim, deve-se comer mais, em quantidades adequadas, tá? E de qualidade, de boa qualidade, né? A questão de comer de 3 em 3 horas, para algumas mães que estão dentro de um peso saudável, e isso a gente consegue ver em consulta, né? Como é que estava o peso pré-gestacional, que é muito importante para esse acompanhamento de ganho de peso até o final da gestação. Então é importante manter essa alimentação de 3 em 3 horas, mesmo que, por exemplo, ela não esteja com fome? Sim, em alguns casos sim, porque daí você consegue evitar picos de hipoglicemia, consegue manter a saciedade e consegue manter os nutrientes suficientes para o bebê. Isso não só para grávida, né? Não só. Para todos. Não só. Doutora, qual é a diferença entre a alimentação da gestante e de uma mulher que não está grávida, por exemplo? Normalmente não deveria ter, né? Porque as pessoas como um todo deveriam, né, levar uma alimentação saudável, né? Bem como algumas práticas de exercícios. Então, algumas gestantes precisam de um pouquinho mais de ferro, um pouquinho mais de cálcio, uma boa alimentação rica em proteínas, né? Filé de frango, filé de peixes, ovos. Desde que não sejam crus, né? Tem alguns bem mal passados. Não pode aquela gema mole, isso, não deve pode. Não correr risco de contaminação para o bebê. Né? Então, uma boa fonte de proteínas vai ajudar na elasticidade da pele e com isso diminuindo algumas estrias, que possivelmente aparecem em algumas gestantes. Olha que dica maravilhosa, né? Gestantes. Então, a alimentação também pode ajudar até a diminuir esses efeitos de diminuir o aparecimento de estrias. Isso. Repita então pra gente, quais são esses alimentos, por favor. Filés de frango, né? Filés de peixe, ovos cozidos, de preferência com a gema bem firme, tá? Uma boa ingestão de água, que daí você consegue manter uma saciedade, né? Consegue diminuir alguma retenção de líquido que algumas gestantes apresentam, que é comum. Então, são dicas que a gente consegue manusear durante todo o acompanhamento, desde, às vezes, pré-gestação, né, até o final. Depois, posteriormente, para, às vezes, conseguir manter, né? Sim. É verdade ou mito que aqueles alimentos que a mãe come enquanto está grávida, o bebê já vai familiarizando sim. E ele tem uma tendência, por exemplo, se eu como muita fruta, e aí pode ser que o meu filho, quando começar a idade de introdução alimentar, já esteja propenso a gostar mais de frutas? Ele já vai conhecendo, já vai criando, né, aquele hábito, conhecendo os sabores. Então é importante, sim, ter toda uma alimentação rica, né, em vitaminas e minerais que a gente encontra em vegetais, em frutas, em legumes, para que a criança consiga já captar esses sabores desde a gestação. Quais são os principais erros que a gestante comete? Algumas, essa como a gente falou, né, de comer a mais, de comer mais do que deveria. Algumas mães acreditam, né, que alguns alimentos vai ajudar, digamos assim, a perder peso, por exemplo, para quem está com sobrepeso. Né? Então, existem alguns alimentos que não podem, que devem ser proibidos, por exemplo, chás, mães, algumas gestantes não podem. Tem alguns chás que são, inclusive, abortivos, né? Sim, boldo, canela, esses devem ser evitados. Esses são 100%. Isso proibidos não devem ser usados.
Então é verdade mesmo que o Sim, chás sim. chamate pode? Não deveria, né? Porque alguns chás têm um pouquinho teor a mais de cafeína, por exemplo. Então já consegue ter um pouquinho mais de agitação no bebê, por exemplo, Deixa né? ele agitadinho. Isso, o café deve ser com moderação, 2 xícaras no máximo ao dia, refrigerante nem pensar, né? Então Refri, alguns zero. não, zero. Né? Então, evitar os alimentos açucarados, industrializados, linguiças, calabresas, Chocolate. Eu frituras. vi um vídeo lindo uma vez que a mãe provou um chocolate antes de fazer ultrassom e o bebê ficou assim como se estivesse super dançando, Sim, agitado. aí o efeito da cafeína que eu acabei de falar, né? Deixa ele mais Gente. agitado, então algumas mães utilizam o chocolate para facilitar, né, a realização do sexo do bebê antes da operação. Mas não é bom abusar do chocolate. Não, a durante gente gestação. pode, assim, é bom evitar o uso de doce, porque quanto mais açúcar a gente Sim. consome, mais a gente quer, né? Então, quando for aquela situação irresistível, a gente libera 2 quadradinhos de chocolate meio amargo, tá tudo bem. Obrigada, Por doutora. nada. E as dicas maravilhosas para as grávidas continuarem muito bem nutridas. E a seguir, um desfile de moda especial para as grávidas. Eu volto já já.